Bom dia, família! Sejam bem-vindos de volta ao nosso devocional e ao segundo dia dessa minissérie rapidinha que a gente está fazendo sobre 3 tipos de pessoas. Pessoas diferentes que têm que lidar de forma diferente a partir da sabedoria do sábio Salomão, autor de Provérbios. Nós estamos no capítulo 9 e estamos nesses 3 dias focando no versículo 7, 8 e 9, que eu quero ler de novo contigo para a gente criar o contexto de novo. Nós vamos, cara, Vou martelar isso na mente de vocês, o versículo 7, 8 e 9, para ficar gravado aí e para economizar para você muita dor de cabeça. Se você perdeu o episódio de ontem, vai lá e pega. Nós falamos sobre o primeiro tipo de pessoa, que é o nécio, o zombador ou ímpio, né? São características, são palavras da mesma pessoa, aquela pessoa que não consegue compreender a sabedoria. Pessoa que não consegue aprender com o erro do outro ou com a instrução do outro. Ela tem que levar pancada, ela tem que ir lá e dar com a cabeça na parede para perceber que tinha uma parede ali. O cara falou, tem uma parede ali, não vai. Mas o nécio não ouve. O nécio vai lá e dá com a cara na parede. Fala, tinha uma parede ali. Isso, tinha uma parede ali, né? Próxima vez, né? Que tal ouvir a instrução. Então, o nécio, qual que é o problema do nécio? A gente acaba tentando explicar, tentando falar, tentando passar sabedoria para o nécio não ouve sabedoria, ele ouve consequências. E a gente precisa parar de falar com o nécio e começar a colocar consequências. Tem muita gente frustrada hoje porque está falando com o nécio. Não vai funcionar nunca, nunca. É Bíblia, né? É princípio bíblico, nós vamos olhar isso mais uma vez hoje no capítulo 9, versículos 7, 8 e 9. Olha o que diz. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto, porque ele vai se defender. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome, porque ele vai sair falando mal de você ainda. Você tentando ajudar o camarada, a mulher, a pessoa, ela vai sair falando mal de você ainda. Não repreenda, olha a sabedoria aqui, não repreenda o zombador, remédio errado para a doença errada. Caso contrário, ele vai te odiar, o tiro vai sair pela culatra. Repreenda o sábio. Opa, nós vamos falar do sábio hoje. O sábio é uma bênção. Repreenda sim, olha o remédio certo. Repreenda sim quem? O sábio. Por quê? Porque o sábio vai te amar se você repreender ele. Olha aqui. Instrua o homem sábio e ele vai aumentar, ele se tornará mais sábio. Olha só. Instrua o homem sábio, em vez dele aqui, trazer sobre si insulto, manchar o seu próprio nome, ele vai se tornar ainda mais sábio. Já era sábio, vai se tornar mais sábio ainda. Ensine o homem justo, seria outro paralelismo aqui, mesma coisa com o homem sábio. E olha aqui o que diz a continuação. E ele aumentará o seu saber. Gente do céu, olha a qualidade do homem sábio aqui. O sábio é diferente. O sábio você instrui, você ensina. Ele te agradece. Você dá uma puxada de orelha, você dá uma alinhada, você dá uma repreensão em amor, obviamente, não estamos falando de puxar a orelha na maldade, mas em amor. Você aponta um problema, um defeito, um ponto cego no sábio e ele fala, cara, obrigado. Ele fala, obrigado por ter me contado isso. Cara, eu vou trabalhar nisso, eu vou corrigir isso. E ele sai mais sábio da conversa. Ele não fala mal de você, ele não odeia você, ele não retorna um insulto sobre você, ele não culpa você, ele não, ele não se defende, ele recebe, ouve, filtra aquilo, aprende e sai da conversa melhor. Gente do céu, é outro nível, é outra realidade, é outro tipo de pessoa, que essa pessoa sim vale a pena você falar com ela, você instruir ela, você ensinar ela, você desenhar para ela. Sabe por quê? Esse é o tipo de pessoa que você vai dizer, tem uma parede ali, ela vai dizer, obrigado, show de glória a Deus pela tua vida, muito obrigado. Assim eu não preciso trombar na parede. Vamos olhar as consequências não, as características do homem sábio. Todo dia nós vamos olhar as características de um tipo de diferente de pessoa e como lidar com ela. Ontem foi o zombador, falei das características, espero que você tenha anotado, e como lidar com ela. Agora pega o seu caderninho aí, anote as características de um homem ou de uma mulher sábia e como a gente lida com ela. É um pouco mais fácil, mas vamos lá para as características. Primeira característica de uma pessoa sábia: aceita correção e aceita uma crítica construtiva. Feedback, que a gente diz, né? Emprestando a palavra inglesa. Aceita correção e crítica construtiva. Fala, cara, você tem razão.
eu posso fazer isso melhor, sabe? Eu errei, poxa, ali naquela situação ali eu não me dei conta, mas eu errei ali, eu preciso corrigir isso a próxima vez, sabe? É uma pessoa que você traz um feedback, ela reconhece o erro, ela aceita aquilo e a próxima vez ela não vai errar porque ela prestou atenção e não vai corrigir o mesmo erro de novo, não vai cometer o mesmo erro de novo. Gente, é uma maravilha lidar com gente sábia. Sabe? Uma pessoa que não tem um ego inflado e que quer aprender, quer lidar com as situações. Então, primeira característica, aceita a correção, né? Aceita aquilo que você está falando e consegue enxergar isso. Segunda característica, anote aí. Ajusta o seu comportamento quando confrontado com a verdade. Segunda característica do homem sábio. Ajusta o seu comportamento quando confrontado com a verdade. Anota isso. Sabe por quê? Aqui a gente consegue fazer um paralelo entre o sábio e o nécio. O sábio ajusta o seu comportamento quando confrontado com a verdade. Vamos inverter? Porque o nécio é o oposto. Ajusta a verdade quando confrontado com o seu comportamento. Ó, o que você fez foi errado. Não, é que meu pai, é que minha mãe, eu não fiz isso, eu não falei, a culpa é do outro, você também não é inocente, você também não é perfeito. Começa a ajustar a verdade para não ter que ajustar o seu comportamento. Aqui cabe, então, uma das melhores definições de maturidade e imaturidade que eu já ouvi na minha vida. Se você me acompanha há tempo, você já me ouviu citar isso. O maduro, ele ajusta o seu comportamento baseado nas circunstâncias ao seu redor. Cara, as circunstâncias demandam que eu mude. Ele vai lá e ele muda para se adaptar às circunstâncias, para ser um homem melhor, um marido melhor, um empregado maior. Cara, se eu não, né? Vamos voltar para o empregado lá, né? Se eu não mudar o meu comportamento nesse tempo, vai dar ruim, eu vou perder meu emprego. Então eu vou mudar meu comportamento. O nécio, ele muda as circunstâncias para não ter que mudar o seu comportamento. Sabe o que o nécio faz? É demitido depois de um período probatório de 30 dias, nós falamos sobre isso ontem, se você perdeu, vai lá e ouve. Ainda sai falando mal da empresa. Porque aquilo lá, você não acredita que... Ainda bota um processo ainda para ver se arranca o couro do pessoal. Muda as circunstâncias, muda todo o entorno, mas ele não muda. O sábio não é assim. O sábio fala, opa, minha família demanda que eu mude, meu casamento demanda que eu mude, a necessidade dos meus filhos demanda que eu mude, a necessidade do meu emprego demanda que eu mude, sabe? As circunstâncias demandam de mim uma mudança e eu vou mudar, porque gente madura muda seu comportamento. O sábio aqui, ele ajusta o seu comportamento quando confrontado com a verdade. Terceira característica do sábio, tem uma mentalidade de crescimento. De aprender, de melhorar a minha vida. Cara, eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero melhorar, eu quero acertar mais. Então, tudo que eu puder absorver de conteúdo para me ajudar a crescer, melhorar e, sabe, enxergar o que eu não estou enxergando, cara, eu quero abraçar isso, porque a minha mentalidade é eu quero crescer e melhorar. Meu Deus do céu. É uma coisa maravilhosa lidar com o sábio. Quarta característica do sábio. Assume responsabilidade pelas suas ações. Assume responsabilidade pelas suas ações. Quando ele erra, ele fala, cara, de verdade, eu errei. Me ajuda a melhorar. O que eu faço a próxima vez para não cometer esse erro? Esse é o sábio. Assume responsabilidade pelas suas ações. Como que eu lido com o sábio? Lidar com o sábio é muito mais fácil, né? Com o nécio eu tive que explicar um monte de coisa. Com o sábio é mais fácil. Porque o sábio, ele já é sábio, já tem uma propensidade, né, a buscar o feedback, a assumir responsabilidade. Poxa, você tem razão, eu errei. O nécio, você fala, você também não é perfeito. Eu errei, mas você também não é perfeito. Você não é santinho, não. O nécio vai pegar o feedback, vai jogar de volta em você, né? Olha aqui o versículo 7 de novo, só para você ver como isso se traduz diretamente na Bíblia. Olha aqui, ó. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Você fala, cara, eu queria conversar contigo sobre uma atitude que você teve, que não foi legal e tal. E, cara, com todo amor, eu orei muito para vir falar contigo, mas eu queria falar contigo sobre essa atitude. Que negócio que você fez não foi legal. E o cara fala, mas você é santo, então? Você é inocente? Você nunca errou? E não sei se já teve essa situação numa conversa, onde você sentou para conversar com a pessoa sobre o erro dela. E no final da conversa você sai com a pessoa falando dos teus erros. Você sai falando, meu Deus, peraí, eu vim para falar daquilo que ela fez, mas no final da conversa estava ela falando sobre tudo que eu faço de errado.
Sabe o que é isso? Provérbios capítulo 9, versículo 7. Quem corrige um zombador traz sobre si o insulto. Você sai da conversa com você sendo corrigido. A pessoa que tinha que ser corrigida não foi corrigida. Por quê? Porque era nécio. Agora o sábio é diferente. Ele quer crescer. O sábio, ele convida isso. Ele deseja essas coisas. O sábio é totalmente diferente. Então, como é que a gente lida com o sábio? Fale mais. Fale mais. Com o sábio você investe, você fala. Cara, usa feedback, sabe? Seja um discipulador, cuida dessa pessoa, caminha junto com ela, traga os motivos racionais pelos quais eles são receptivos. Você fala mais. Com sábio você fala mais. Por quê? Porque falar não é gastar saliva. Lembra de Jesus que falou sobre pérola aos porcos? Falou, não jogue pérola aos porcos. Sabe por quê? Porque o porco ele não tem a capacidade de reconhecer o valor de uma pérola. E Jesus diz, cara, se você jogar pérola aos porcos, eles vão fazer uma coisa só, vão pisotear. Vão pisar em cima. Tem coisas que são pérolas de sabedoria, são coisas preciosas que a gente dá para algumas pessoas, e se a pessoa não for sábia, se ela for nécia, ela vai ser como um porco. Você joga uma coisa preciosa, você fala uma coisa preciosa, sabe o que ela faz? Pisa em cima e sai falando de você ainda. E o pisar em cima aqui, no contexto de porco, está falando aqui de um chiqueiro. Gente, não sei se você já teve perto de um chiqueiro. Eu já tive muitas vezes dentro de um chiqueiro, tá? Já alimentei porcos em algumas épocas da minha vida. E o que o porco pisa em cima é uma mistura de terra, fezes, comida podre e um monte de outra coisa que você possa imaginar. Se você joga pérola aos porcos, o porco não reconhece o valor da pérola. Então, e ele também não tem valor nutritivo. A pérola ele não consegue comer. E já que não consegue comer e não vê outro valor, ele pisa em cima. E talvez você está jogando pérolas aos porcos, se frustrando, se machucando e não percebeu que está lidando com o remédio errado para o tipo de pessoa. O que a gente faz com o sábio? Com o sábio a gente fala. Né? Com o nécio, nós olhamos semana passada, ou ontem, você para de falar porque você está gastando saliva, você tem que dar consequência. Com o sábio você fala, ele está receptivo, ele está aberto a isso. Com o sábio você investe o seu tempo, investe a sua energia, investe os seus recursos, porque eles vão responder de forma positiva ao seu investimento, eles vão se tornar mais sábios, vão voltar aqui então para o versículo 8 e 9, olha só, versículo 9, tá aqui, ó. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Ou seja, invista, porque vai dar boa. Você está falando com alguém que consegue compreender o que está sendo dado. Invista nessa pessoa e vai dar boa. São remédios diferentes para pessoas diferentes. Nós precisamos aprender com a sabedoria da Bíblia que existem formas diferentes de lidar com essas pessoas. Então, eu espero que você tenha anotado aí as características, eu espero que você tenha prestado bem atenção. Gente, quando eu ouvi esse ensinamento lá atrás, anos atrás, mudou minha perspectiva, sabe? Me deu um filtro para enxergar. Cara, talvez eu estou falando, não está adiantando, talvez eu estou lidando com a pessoa que é nécia. Ninguém é nécio 100% em todos os aspectos, mas é nécio nessa área da vida que está sendo nécio. Eu preciso lidar com ela de forma diferente. Talvez estou lidando com alguém que é sábio. Cara, eu preciso ensinar, eu preciso, sabe, derramar da minha vida sobre essa pessoa, porque essa pessoa vale a pena investir. Então, antes da gente começar a olhar para os outros, né, quem que é nécio, quem que é sábio na nossa vida, no nosso redor, vamos olhar para nós mesmos. Que tipo de atitude nós estamos tendo? Nós estamos sendo sábios ou nécios? Você tem a tendência de ser sábio, receber o feedback, querer melhorar, agradecer a pessoa, né? Ou você é o tipo que acaba sendo como pérolas aos porcos, você não consegue reconhecer o valor do que as pessoas estão falando na sua vida. Vamos pensar na minha vida, na sua vida a respeito disso, vamos refletir e vamos voltar amanhã, onde nós vamos falar sobre o terceiro tipo de pessoa que não aparece claramente nesse texto da Bíblia, mas aparece em outros textos bíblicos, que é o mal intencionado. Aí é outra conversa, outro nível, outra forma de trabalhar, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso amanhã e eu convido você a estar de volta comigo para a terceira parte dessa minissériezinha aí, mini curso relâmpago, a partir desse texto bíblico de um livro maravilhoso também do Dr. Henri Cláudio, tá bom? Vamos orar? Pai, eu oro para que o Senhor nos dê um coração de sabedoria, nos dê um coração sábio.
que entende e que busca e que reconhece e que deseja a repreensão, mesmo quando ela dói, mas que tem a capacidade de usar para nos tornarmos melhores. Pai, ajuda-nos a compreender isso, ajuda-nos a sermos esse tipo de pessoa, ajuda-nos a usarmos esse filtro bíblico, esse entendimento, essa sabedoria profunda nesses 3 versículos aqui, para aprendermos a lidar também com pessoas ao nosso redor. Dá-nos, Deus, esse entendimento, essa sabedoria. Peço tua bênção sobre cada um que está me assistindo hoje, sobre o seu dia, sobre os seus afazeres, tudo que vai rolar. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amanhã terminamos essa sériezinha aí. Deus é muito bom, né? Deu quarta, quinta e sexta certinho pra gente fazer essa série antes do final de semana. Aguardo vocês. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.